Deus é bom, Deus é bom. Amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, o meu coração está tremendo e as minhas pernas também. Mas o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E o melhor é que Ele já fez, e Ele está fazendo tudo. Tudo é Ele quem faz, tudo é para Ele. E nós estamos vivendo o mês de maio, um mês assim, muito especial, né? Aproveitamos o gancho das mães, e aí a gente, pastor direcionado pelo Espírito Santo, não comovido por um sentimento natural, não comovido por um sentimento do tempo, da sociedade, da mídia, ele foi conduzido por Deus para falar da família. Famílias amadas, igrejas frutíferas. E é isso que a palavra diz, é isso que a palavra afirma sobre mim e sobre você. Quando nós entendermos isso, nós vamos viver algo sobrenatural da parte de Deus. E há 2 domingos atrás, nós ouvimos aí sobre filhos amados. E no domingo passado, nós ouvimos sobre mulheres amadas. E hoje, eu vou falar sobre homens amados. Amém, homens? Aleluia. É nosso dia. Aleluia. Mas vocês, mulheres, estão incluídas. Sabe por quê? Porque o Senhor fala comigo sobre sacerdócio e intercessora. Do lado de todo sacerdote tem uma intercessora. Então, olha para sua esposa aí e fala: mulher, hoje nós vamos receber de Deus aí. Olha aí, fala aí para ela aí. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, é tão precioso pensar nisso. É tão precioso ver isso. Mas antes de meditar sobre o que eu acabei de falar, eu queria ler um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 2, a parte A, e o 4, a parte A também. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, para que a gente desfrute do que o Senhor quer fazer no fim, amém? Então eu não vou pedir para os irmãos replicarem, nem eu vou ler, se acompanha aí de ouvidos, se você quiser acompanhar na Bíblia também. Diz assim, esse é o texto base, em que nós vamos meditar sobre homens amados, famílias frutíferas. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Aí a gente muda lá para o 4. Ele deve governar bem a sua própria casa. Aí você está com a sua Bíblia aí, você fala assim, você grifa aí, governar bem a sua própria casa. Fala comigo, homens, governar bem a sua própria casa. Fala comigo, jovens, governar bem a casa que o Senhor vai me dar. Aleluia. Então, essa é o texto base que eu quero meditar com você. E nesse mês nós estamos falando sobre isso. Famílias amadas, igrejas frutíferas, famílias frutíferas. Mas antes de qualquer passo, eu quero fazer uma pergunta para você. Com qual objetivo você se casou? Jovem que ainda não casou. Qual o objetivo de você formar uma família? O Senhor me fez essa pergunta. E o Senhor está fazendo essa pergunta para você. Sabe por que o Senhor faz essa pergunta? Porque o propósito de formar uma família no mundo é diferente. É para autossatisfação, é para não ficar sozinho, é para realizações sentimentais, sexuais, de diversas esferas. Mas o propósito do Senhor em formar uma família é totalmente diferente. E aí, eu quero ler com você o texto de Efésios 1, 4 e 5. Esse eu pedi para os irmãos prepararem aí. Deus tem um propósito eterno. Leia comigo aí. 1, 2, 3, vai. Aleluia. Então, em amor nos predestinou. Predestinação. Não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com acaso, tem a ver com escolha, com desejo e planejamento. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Qual é o bom propósito do Senhor para as famílias? Muitos filhos à imagem de Jesus.
muitos filhos à imagem de Jesus. E o Senhor tem esse propósito. A família existe em função do propósito eterno de Deus. Para isso Deus criou Adão e criou Eva, com esse propósito. Então você jovem que ainda não casou, pense nisso. Pense em quando você for formar a sua família. Você que está casado, se você não parou para pensar, talvez como eu, ou muitos que estão aqui, casaram com outro propósito. Mas o Senhor, Ele revela, através do Evangelho, da palavra dEle, qual é o propósito? A cooperar com a sua realização. Deus quer ter uma grande família. Aleluia! E hoje nós temos aqui 91 pessoas que participaram do encontro. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Sejam bem-vindos à família do Senhor. Vocês fazem parte desse propósito. Vocês fazem parte do amor de Deus. Então, para a gente entender melhor o propósito, nós precisamos entender algo maior. Que hoje aqui foi lindo o que aconteceu. O dia inteiro e Deus vem aqui e coloca a cereja no bolo agora, né? Deus Ele se garante, Ele faz mesmo. Quando eu não consigo, Ele fala, vai lá, filho. Aí eu não consigo, Ele vai lá. Pode deixar que eu faço. Você não está conseguindo, eu te faço. Mas Ele não exclui a gente, né? Ele inclui. Então, eu queria meditar com você sobre o amor. Porque o amor, ele faz uma grande diferença. É um sentimento, igreja, que quando muitas vezes desconhecido, ele também pode nos mover e pode nos parar quando há ausência dele. E aí, eu quero perguntar para você, o que é o amor? O que nós entendemos ser o amor? Eu busquei 3 definições. Uma delas, segundo o dicionário Aurélio, que eu quero ler aqui. Segundo o Aurélio, dicionário, a palavra amor significa substantivo masculino, sentido afetivo, afeição viva por afeto, o amor a Deus, ao próximo, sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo, cuidando e conservando em sua companhia. Essa é uma definição. Segunda definição, filósofo, Platão. Segundo Platão, o amor não se conhece em coisas carnais, por assim dizer, mas sim em virtudes, e para Platão é algo desprovido de paixões, essencialmente cegas, materiais, efêmeras, porém na concepção vulgar, o amor é platônico. O amor platônico é aquele que existe uma ligação amorosa entre 2 pessoas, sem nenhum interesse sexual. Platão quer dizer, o que ele quer dizer? Que o amor é a busca da alma pelo conhecimento e pelo lado espiritual da vida relacionada a uma lembrança. Essas são 2 definições. Talvez se você for buscar mais aí, você vai encontrar outras. Mas para nós, que estamos conectados no corpo, que estamos ligados na seiva, no rio de água viva, né? no Senhor de tudo, de todos. O que é o amor segundo a palavra de Deus? Eu quero repetir com você, porque você sabe o que é o amor segundo a palavra de Deus. Talvez você não tenha meditado tanto quanto deveria, e só cita esse versículo de uma forma automática. Mas João 3,16 diz aqui, 1, 2, 3, diz, porque Deus, força, para que todo aquele que nele crê, mas tenha, aleluia, o amor, amados. O amor nós identificamos aonde? É na cruz. A cruz expressa o amor de Deus. A cruz revela o amor de Deus. A cruz revela o amor genuíno. O amor que vai ser o alicerce das nossas famílias. O alicerce das nossas vidas. E esse amor, ele tem características. Deus, ele é tão tremendo que além de ele ter esse ato perfeito, único, insubstituível, inigualável, incomparável, ele também traz ali as características. 1 Coríntios 13, 4 a 7 diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha. E aqui vai algumas delas. Efésios 3, 17 e 19 diz que o amor de Deus é largo. Largo fala de extenso, de compridão, de não tem limite. Fala também que ele é comprido, ou seja, ele é durável. O amor de Deus, ele dura, ele não para no meio do caminho. Ele não para quando eu e você falhamos, quando nós desistimos. Mesmo assim, ele continua. Ele também é alto.
ele desenvolve uma dignidade à pessoa. Quantos aqui se sentiam indignos? Você que foi no encontro hoje, se sentia indigno, se sentia imerecedor. De fato, nós somos imerecedor, mas hoje você se sente digno do amor de Deus. Levanta a mão aí. Aleluia, glória a Deus, você é sim. Porque o Senhor te chama, então Ele é alto, Ele levanta, Ele ergue, Ele enaltece, isso fala da altitude do amor de Deus. Ele ajuda o outro a se desenvolver, e o amor também ele é profundo. Profundo fala de alcançar os maiores sentimentos. Eu não sei se você já sentiu o Espírito Santo mexendo nas suas entranhas, assim, ao ponto de você falar, nossa, parece que tem uma criança dentro de mim. Homem não tem isso, mas eu sei o que é uma gestação quando eu sinto o Espírito mexendo aqui no meu ventre, na minha barriga, sabe? E aí, fala de intimidade. Profundo fala de um relacionamento íntimo. Ele não vive superficialmente. Sabe, amados, a gente só ama porque Jesus nos ensina a amar. Essa é a grande verdade. Esse é o tipo de amor que vai nos fazer o alicerce para as nossas famílias serem amadas e frutíferas. Quando você, homem, perceber, quando você, jovem, perceber que o Senhor te ama e que o amor dele é com essas características imutáveis, você, sabe, vai considerar tudo secundário mesmo. A sua esposa não vai nem precisar ficar preocupada se você trai ela ou não, se você está vendo alguma coisa ou não na internet, porque o seu amor é tanto por ele, você ama ele tanto, mas porque ele te amou primeiro, e porque esse amor vem dele também, porque não nasce em nós, por nós, pela nossa capacidade, que você vai falar assim, nossa, eu me constranjo de pensar no que eu estou pensando. Isso acontece comigo. Eu acho que, não sei se acontece com você, mas quantas vezes eu me pego no metrô e vem um pensamento maligno, coisas que não tem nada a ver com Deus, eu pego, Deus, o que é isso? Não, Senhor, eu não quero nem que o Senhor sonde minha mente agora. Aí eu já começo a louvar um cântico. Por quê? Porque nós somos sendo atacados o tempo todo. Mas o amor, nós precisamos entender esse amor. E entender o amor, né, é ter relacionamento com o próprio amor. E quem é o próprio amor? Deus. Deus é o amor. Ele é a expressão do amor. E é através do Filho amado dele, entendendo a obra da cruz e o nosso propósito de vida. Então não tem como nós avançarmos no tema que nós estamos falando sem eu fazer essa introdução com você. E eu quero dizer uma coisa, que eu já tenho falado algumas vezes aqui. Isso é uma frase que eu carrego comigo sempre. Nunca meça o amor de Deus pelas coisas que você tem ou pelas coisas que você não tem. O amor de Deus, ele é, se é que eu posso dizer medido, é lá na cruz. Ali expressa. Então se eu tenho, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Deus. Porque o amor dele não está naquilo que eu ganho, naquilo que eu perco. O amor dele está na cruz, que leva eu e você e muitos que nós levaremos para a eternidade. E como é bom meditar na cruz do Calvário. Aleluia. Igreja. E o Senhor fala o seguinte, o amor dele é um amor sacrificial, é um amor que leva à morte. Mas a consequência desse amor é a ressurreição. Então quando eu e você aprender a morrermos no nosso relacionamento, quando eu e você aprendermos a morrermos para os nossos egos, para a justiça própria, assim haverá ressurreição, porque o amor, ele leva eu e você à morte todos os dias, e quando você aprender a morrer, você vai sentir a ressurreição no seu casamento, você vai ressentir, jovem, a ressurreição na vida, nas suas expectativas, naquilo que o Senhor já prometeu para você. E é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja fazer comigo e com você. Eu preciso entender mais esse amor. Eu não entendo ainda. Eu preciso entender, você precisa entender. E só há uma forma, eu já disse, se relacionando com Ele. Não é no videogame, não é na internet, não é passeando, é orando, é falando. Deus busca relacionamentos profundos e íntimos.
o qual conseguimos desenvolver quando nós nos posicionamos como homens, sacerdotes e mulheres intercessora. Quando eu e você nos posicionamos como sacerdotes, como mulheres intercessora, você começa a ter um relacionamento íntimo. Qual é a nossa visão, irmãos? A nossa igreja é uma igreja de vencedores, é uma igreja onde cada membro é um ministro, sacerdote. Fala comigo, sacerdote. E a cada casa uma extensão da igreja. Essa é a nossa visão. Então eu quero falar com você, homem e mulher de Deus, jovem. Aleluia. 4 características de um sacerdócio e de uma intercessora. Primeira, a intercessora. Todo sacerdote, ele é um intercessor. E a intercessora, por sua vez, é uma intercessora. Então, João 17, 9, 20 diz, né? Olha só, amados, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei. Pelo nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. E dei a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que o tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção, porque isso aqui era Jesus orando. Jesus orando pelos seus discípulos, Jesus orando para aqueles 12 homens que ele tinha recebido, mas aqui entra eu e você, Jesus, o sumo sacerdote. O sacerdote apresenta as pessoas a Deus, o sacerdote leva as pessoas a Deus, e o nosso sumo sacerdote estava orando pelos seus discípulos, e eu e você entra aqui agora. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Jesus orou por você, irmão. Jesus orou por você, irmã. Jesus, há mais de 2000 anos, já orou por você, por mim. Ser um sacerdote é realmente levar as pessoas a Deus. E você, homem, tem orado pela sua esposa, tem orado pelos seus filhos, você tem levado eles diante de Deus. Você tem orado pela sua família? Ou a sua oração? Eu tenho insistido com as pessoas, com os homens valentes que andam comigo. Falo, ora com a sua esposa todos os dias. Tenha o seu tempo com o Senhor, mas ora todos os dias. E impõe as mãos. Ora. E aí tem alguns que, não estou falando que é o caso deles, mas de repente tem casais que oram. E aí a mulher, vamos orar bem, vamos orar. Aí ela começa a orar a Deus. Fala para ele que tomar banho é bom. Jesus, fala para ele que cortar a unha de vez em quando é bom. Senhor, revela para ele que ficar deitado no sofá não é legal. Jesus, mexe esse homem. Jesus, dá um tranco nesse homem. Dá um 220. O cara está orando com ele, já regala o olho e fica. Nem recebe. Aí termina a oração, ele, eu gostei dessa oração, agora eu vou orar por você. E aí ele pega e fala, agora é minha vez, eu vou orar. E aí ele, Senhor, obrigado pela mulher que você me deste. Mas a tua palavra diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Fala para ela, Senhor, que o Senhor não gosta da ampliação do templo. Fala para ela, Jesus, que o Senhor quer que de vez em quando o telhadinho tenha uma tintinha ali, dê uma arrumada no telhado. Senhor, fala com ela e assim vai. Quem vai receber uma oração dessa, irmão? Quem vai? Imagina. Oh, irmão, não é assim. E eu quero ler outro texto de Jó. Jó fala sobre isso. Jó 1,5 dizia, e sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó,
Porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sabe, homem sacerdote, sabe, mulher intercessora, jovens valentes, é assim, todos os dias, continuamente. O seu esposo vai mudar quando você levar a apresentar ele para Deus. Não quando você apresentar as dificuldades para ele, os problemas dele, ele já sabe, eu já sei. Eu tenho sido transformado pelo silêncio da minha amada. A Bia, vocês conhecem ela. Deus tem transformado a minha vida pelo silêncio dela. Nunca, 10 anos de casado, ela chegou e falou, você, nunca. Mas Deus tem me transformado, Deus tem me tocado, porque ela é uma intercessora. Ela ora quando eu estou trabalhando, ela ora para que Deus abra as portas. Eu sou um homem abençoado financeiramente, porque ela ora. Eu sou um homem abençoado financeiramente, porque ela se posicionou, e eu também me posiciono como sacerdote. Como homem também, reconhecendo que aquele emprego não é o fim das coisas, não é a minha motivação e nem minha inspiração. Então, irmãos, eu quero dizer isso para você. Quando nós descobrimos o poder da intercessão, o poder da oração, tudo vai mudar. A oração, eu não sei se você lembra da sua primeira oração, mas tem algumas orações, eu vou falar das minhas primeiras, né? Deus, se tu é Deus, faz isso aí e me ajuda aí. A gente começa assim, depois começa a falar e vai falando e vai falando. Eu quero dizer para você que oração não é falar o tempo inteiro. Oração é mais ouvir do que falar. Porque quando você começar a ouvir mais, você vai perceber que até quando você estiver orando, o que você está falando é o que Ele está colocando no seu coração. O que você está falando é o que Ele está enchendo você. E aí a sua oração não é uma oração de pedinte, não é uma oração de simplesmente de alguém que tem uma necessidade, mas é uma oração profética, uma oração de despertar, uma oração de vida. E aí você fala, nossa, nem eu sabia que tinha esse tesouro dentro de mim. Por quê? Porque quando a gente passa a ouvir mais o Senhor, quando a gente ouve, fala, mas ouve, e aí quando você percebe, você está falando tudo que Ele está falando para você e colocando no seu coração. Perceba, orar e interceder é apresentar alguém à presença de Deus. Homens, eu e você, nós lemos no texto, base, aquele que não governa a sua casa. Está sobre nós o governo da casa. Está sobre eu e você, sobre os nossos ombros governar a casa. Então nós precisamos saber que ser sacerdote é levar os nossos filhos, a nossa esposa, e orar, declarando mesmo. Eu oro com a minha esposa impondo as mãos. Deus, está aqui diante de mim uma mulher de Deus. Está aqui diante de mim uma mulher que tem palavra de vida, que tem palavra de conhecimento, que recebe virtude. Isso é vida. E aí quando eu percebo, isso não está vindo de mim, porque o que eu olho às vezes não é nem o que eu estou orando, mas é porque Deus está falando comigo. Então é importante orar, né? Não existe presente maior que você possa dar para alguém do que apresentá-lo diante de Deus. Talvez você pense que se você tivesse uma grana melhor, você daria uma grana para o seu filho, uma grana para o seu filho, um videogame novo, isso ia ajudar ele. Apresenta ele para o Senhor. Quantas vezes você tem orado para o futuro dele? Para o que ele vai fazer? Para onde ele vai? Com quem ele vai casar? Quem ele vai ser? Quais são os gigantes que ele vai ter que enfrentar? Eu ouvi uma palavra que foi a pastora que pregou há muitos anos. E ela falava, e isso marcou meu coração. A oração é o nosso primeiro recurso. Mas muitas vezes ela é o último. Quando tudo estourou, aí você vai para a oração. Mas a oração tem que ser antes. Não espera seu filho crescer. Mas se cresceu, ore. Jovem, não espera seu pai vir um anjo bonito e tocar nele. Continue orando, intercedendo. Seu pai e sua mãe que não está aqui. Ore, continue orando. Segundo ponto, o que eu quero compartilhar. Um sacerdote e uma mulher intercessora são adoradores. Davi compôs mais de 70 salmos. Tocava muito bem a sua harpa e demonstrou habilidades na organização de cânticos ao assumir o reino de Israel. E o texto de 1 Samuel 24, 1 a 6 diz, né? Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi.
Então Saul tomou 3.000 homens de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos os seus inimigos, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi... Olha a sensibilidade do homem de Deus, né? O que os soldados dele falaram? Esse é o dia que o Senhor está dizendo que te entregou. Olha como nós somos tentados. E aí Davi diz, então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu-lhe bater-lhe o coração, de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre, Davi disse aos soldados deles, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Um adorador, ele tem sensibilidade, ele tem intimidade com o Senhor. E aí um adorador, ele sabe lidar com os sentimentos dele, de justiça própria. Davi, irmãos, ele estava sendo perseguido, não vou entrar no detalhe, vocês sabem. Saul estava perseguindo esse homem, injustamente. Davi, ele poderia falar, agora é a hora. Os soldados dele influenciaram ele a fazer isso. Deus te deu ele na sua mão agora. E aí Davi, quem sou eu para tocar na mão do ungido do Senhor? É um homem resolvido, é um homem que tem seus conflitos resolvidos, é um homem que a sua alma, vontade, desejos e emoções entram em equilíbrio, porque o Espírito flui em adoração, porque ele adora o Senhor, porque ele tem intimidade com o Senhor, porque ele fala, Sérgio, Kelly, é uma honra andar com vocês, é um privilégio, porque isso é ser um sacerdote ou intercessora, está aqui trabalhando, ralando, roubaram meu carro, e continuou focado ali, está aqui. Vamos continuar aqui. Quantos outros irmãos? E aí o que acontece? Deus vem e surpreende. Dá algo melhor, dá algo maior. Está desempregado, roubaram o carro. E aí? Estou nem aí. Vamos avançar, vamos crescer. Sabe? Por isso que entender o amor do Senhor, por isso que entender o propósito de ser um sacerdote, de ter uma família, é isso. Agora pensa. Sérgio começa, meu Deus, roubaram meu carro. A mulher já vai chorar, a mulher é a mais frágil. Ele tem que se estar firme mesmo. Mostrar-se, não, Deus é bom. Foi o que ele falou para mim. Estou tranquilo, Deus é bom. O que você acha? Tem que fazer o BO agora? Depois eu falei, só faz o BO, porque se os caras fizerem alguma coisa, o BO te livra aí. Mas, do contrário, fica em paz mesmo. Isso é ser posicionado. Eu estou usando o exemplo dele porque é fresco, mas tem muitos outros aqui que passaram situações iguais, piores. E aí a família se levanta como uma família mesmo, a igreja primitiva. É essa igreja que eu amo, e que eu quero, e que eu preciso aprender a fazer isso. Eu preciso aprender. E é isso que nós vamos viver. Aleluia. E aí, irmãos, é isso. Deus move. Eu não tenho dúvida que quem deu vai receber infinitamente mais. Então, amados, Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é isso. Paulo e Silas levaram uma paulada, apanharam até a carne sair, imagino eu, e estavam lá cantando, adorando ao Senhor. Eu não consigo nem imaginar o cântico. Nem consigo imaginar se tinha tanta voz ou não, mas o fato é que alcançou o trono do Senhor. As orações, os cânticos dele foi enchendo de incenso lá ao céu. E aí quando aquele incenso se encheu, ele vira e causa um terremoto e aí derruba tudo, as correntes caem e aqueles homens são livres da cadeia. Esse é o propósito. Famílias, homens sacerdotes, mulheres intercessoras, filhos intercessores posicionados, vai gerar isso em nós. Sua vida vai mudar. Terceiro ponto, protetor. Primeiro texto de Samuel 31:3 diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ziclague, já os amalequitas tinham invalidado Sul e Ziclague, e tinham ferido Ziclague, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas mulheres, e todos os que estavam nela,
tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas tinham sido levados cativos. Homem protetor, é um sentinela espiritual. É um cara que não baixa o seu escudo, nem coloca a sua espada na bainha, ela deixa desembaiada. E aí fica, não, aqui não, diabo, na minha família não, na minha casa não. Porque eu estou posicionado, aqui você não mexe, não é porque eu sou bom e nem porque eu sou melhor, mas porque o Espírito Santo de Deus está em mim, e porque Ele te venceu, eu também venço. Então, irmãos, é isso, o protetor fala disso, o cara que cuida, o cara que acolhe a família, que não deixa o filho se abater, sabe, levanta. Eu fiquei muito comovido com meu filho esses dias, porque ele escreveu uma cartinha do nada, ele falou assim: pai, eu te amo, porque quando eu caio, você me ajuda a levantar. Meu coração derreteu. Esse eu fiz. Não tão fininho, mas fiz. Irmãos, que maravilha isso. Que poderoso é isso. Que filho que não sente esse amor. Que mulher não se sente amada, segura. Deixa eu contar um segredinho para vocês, homens. Mulher precisa de segurança. Repete comigo, segurança. Não é um homem grande, não, armado, não. É você mesmo. É você mesmo. Português é bem errado. É você mesmo. Ela precisa de segurança. Ela precisa de alguém parrudo, que vai segurar o tranco. Que vai chorar longe. Que vai chorar escondido dela. Por quê? Porque ela é o vaso mais frágil. Ela é a que intercede por você. Mas, infelizmente, tem muitas mulheres vestindo as calças. Levanta, ora, clama, intercede, queima o incenso diante de Deus, coloca o holocausto diante de Deus, e você não se posiciona. Jovens, fica a dica. Aleluia. E o último, quarto ponto, para a gente caminhar para a conclusão. Provedor. Então, nós falamos que um sacerdote, uma intercessora, ele é quem intercede, quem protege, né? E quem adora. E agora nós vamos falar que ele é o provedor. Provedor é aquele que supre as necessidades materiais de seu povo. Analisa se o... Agora sim, eu quero me direcionar um pouco mais para os jovens. Analisa você hoje, jovem provedor. Aleluia. Você tem condições de sustentar uma mulher? Você tem condições de sustentar uma casa? Você tem condições de construir uma família? Então pense, busque no Senhor. Porque arcar com as despesas da casa é competência profissional, é uma responsabilidade do trabalhador. Deus falou que nós iríamos trabalhar. Deus falou que do suor do nosso rosto nós iríamos comer o nosso pão. E é esse o papel de um sacerdote. Esse é um papel, o provedor. E ser provedor não diz a respeito de quantidade de dinheiro, não. De conta bancária, não, que nem a do Eduardo. Glória a Deus pela vida dele, aleluia. Homem próspero, aleluia. Você já recebeu, vai receber mais. Aleluia. Nós somos filhos do rei, irmãos. O ouro e a prata estão na mão dele. Ele dá para a gente assim, deliberadamente, quando eu e você nos posicionamos assim. Então, não fala de conta bancária, mas diz a respeito de suprir a necessidade familiar. Muitas vezes a necessidade da sua família não vai ser levar para o McDonald's, não vai ser comprar uma roupa nova, mas vai ser orar, vai ser cuidar, vai ser levar uma rosa, vai ser falar um elogio. Muitas vezes a necessidade da sua família vai ser dormir abraçadinho, dar o seu ombro para sua esposa chorar, ouvir ela quando chegar do trabalho, porque mulher tem necessidade de falar quantas mil palavras por dia? Me ajuda aí, mulheres. Quantas? 6.000. De repente a minha, coitada, que fica com o Davi e com a Esther, não fala 3. Aí eu chego em casa, tenho que ouvir os outros 3. Estou aprendendo. Não estou falando que eu sou mestre nessa aula, não, mas estou aprendendo. Então, isso é ser provedor, né? Então, eu queria que você pensasse comigo, para a gente caminhar para a conclusão. Eu não sabia disso e fui entender um pouquinho. Um embaixador, ele carrega sobre si a presença e a autoridade do seu país, de origem, e é revestido de imunidade diplomática. Isto é, a ele se aplicam as leis da sua nação, e não a nação do país em que se encontra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo.
Então, sobre mim, sobre você, não são as leis desse mundo que rege. Nós não estamos debaixo. Nós temos a nossa imunidade diplomática de Cristo, porque eu e você somos embaixadores. Quando eu e você entendemos isso, eu não me sujeito mais às leis dessa terra, não. Eu não me conformo mais com o pecado. Eu não me conformo com a minha família se rompendo, se perdendo, não. Por quê? Porque eu estou sobre as leis do país em que eu pertenço. Eu estou aqui. Temporário, mas eu pertenço às leis de lá. Assim, aonde eu e você colocamos nosso pé, ali é estabelecido o reino de Deus. A lei desse mundo caído não se aplica a mim e a você. Não se aplica, irmãos. Ser amado, irmãos, e entender isso é muito bom. E aí eu queria pensar com você. Hoje a gente no encontro aqui, se eu não me engano, acho que foi o pastor, falou um pouquinho de tragédias. E aí nós muitas vezes falamos de tragédias, né? Puxa, um avião caiu. O Eliezer comentou que caiu um avião e ele vai para a África, ele já está morrendo ele já tem medo de avião. Aí o avião caiu, agora ele falou, Jesus. É uma tragédia, né? O pai que morre e deixa filhos é outra tragédia. Deixa filhos e esposa. Ficar desempregado é uma tragédia. Né? Nós falamos que isso é uma tragédia. Sofrer um acidente, ficar acamado, olha, nós falamos que isso é uma tragédia. Mas eu quero dizer que para mim e para você, o que realmente é uma tragédia. Isso são coisas que comovem as pessoas, mas eu quero dizer para você o que realmente é uma tragédia. Uma tragédia é viver nessa vida só para comprar carro e casa. Uma tragédia, irmãos, é viver fora do propósito de Deus. Isso é uma tragédia, porque você não desfruta dele, porque você não flui nele. Isso é uma tragédia, não se relacionar com o Criador, com o Deus da palavra criativa, e não aceitar a Cristo como o presente mais maravilhoso da sua vida. Isto é uma tragédia. Não é um prédio que cai, não é um avião que cai, não é um pai que morre. Isso são fatos que entristecem, mas tragédia é simplesmente existir nessa terra. E Deus não quer que você exista, Deus quer que você viva, e viva com vida abundante. Aleluia! É isso que o Senhor espera de mim e de você. Ele quer que eu e você deixe de existir e passe a viver, e viver com Ele, não ali movido pelas circunstâncias. Só há uma forma de sermos homens amados e frutíferos, sendo sacerdotes. Essa é a forma de você ser frutífero. Intercessor e cheio do Espírito Santo. Essa é a forma. E aí, para a gente ir para o finalmente, eu queria... Hoje eu estava aqui e eu pensei muito em Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de sumo sacerdote. E ele veio numa simplicidade que é até difícil de entender. A profecia dizia que o Messias viria. E existiam naquele tempo essa palavra liberada e uma consciência e um esperar do Salvador. E a palavra de Deus diz que os 3 reis magos, conhecedores das Escrituras e das promessas, sabiam que viria. Então eles começaram a perseguir o sinal. E aí, perseguindo o sinal, o primeiro lugar que eles procuraram foram num palácio. Afinal, o rei, o Salvador, vai nascer num palácio. E eles foram aonde? Em Herodes, diante do rei. E o rei falou, muito bem, ele não nasceu aqui, mas a hora que vocês conhecê-lo, me apresente para eu conhecê-lo também. Essa foi. E aí eles foram aonde? Aonde eles encontraram o rei da glória? Na simplicidade, numa casa humilde, numa família humilde. Como Jesus é lindo. Ele veio a esse mundo como homem e como Deus. Ele sofreu tudo que eu e você sofremos, apesar de não ter muitos relatos. Mas eu creio que Jesus foi tentado, aliás, a palavra diz que ele foi tentado em tudo. Então ele foi assediado, então ele foi seduzido, então ele foi, tudo que você viveu, ele viveu. O que existia de pornografia na época, ele deve ter sido tentado, porque a palavra diz que ele foi tentado em tudo. Tudo é uma palavra abrangente, não colocou o que foi, mas tudo. Então, eu e você precisamos entender esse Senhor Jesus, que é o nosso herói. E aí eu paro e penso, ele veio simples, foi tentado em tudo, nasceu numa família, teve irmãos, pais, mães. Mas chegou um tempo, de ele viver, de ele ser ativado. A Bíblia não tem muitos relatos até Jesus fazer 30 anos de idade. Então, leva-se a entender que ele viveu como um homem bem comum, como eu e você.
sendo Deus, eu imagino que foram 30 anos de resistir pecados, tentações. Dizer não para muitas coisas que eu e você, às vezes, não conseguem. Mas chegou o momento dele ser ativado. Chegou um momento em que ele foi ativado. E aí é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Esse é o tempo de nós, filhos, sermos ativados. Deus quer ativar nessa noite eu e você. Como sacerdote, Deus quer que você pare de viver e comece a existir. Chegou o tempo de você ser só um comedor de arroz e feijão, que sai para trabalhar, que volta do trabalho, que deita, levanta, come, bebe, deita, levanta, come, bebe, acorda, deita, levanta. Chegou o tempo de eu e você sermos ativados. O Espírito Santo é o ativador em mim e você, homens e mulheres. Ele quer, ele tem esse prazer. É tempo de a gente assumir a nossa posição como homens e mulheres, como valentes do Senhor, cheios do Espírito Santo. E eu só consigo ser sacerdote se eu for ser cheio. Você só vai conseguir ser intercessora se você for cheia do Espírito. E o Espírito é quem vai gerar esse desejo, essa paixão. Então, eu queria chamar aqui 3 jovens. Ontem eu estava na sala de jovens e foi poderoso, porque eu ouvi 2 casos de meio cegos curados. Sabe o que é um meio cego? Você não sabe? Sim ou não, igreja? Meio cego é aquele que não enxerga de longe, né? Foi até a palavra do líder, eu estou plagiando o líder aqui, que eu gostei. Ele, lá eu não enxergo, não, tá mais ou menos, meio cego. E o outro era daltônico. E uma outra jovem que foi curada da cabeça, com dores na cabeça. Então eu quero aqui que venha aqui à frente a Paloma, fiquem aqui, ó. A Paloma, o Lucas e o Gabriel, vem cá. Uma reunião simples. O pastor Rodrigo não estava lá, não tinha nenhum discipulador. Não tinha o pastor Marcelo, nem o pastor Aloísio lá. Estava o pastor Richard lá. Glória a Deus. Irmãos, numa simplicidade, sem muita... Quem aqui está com alguma dor? Quem aqui está com alguma enfermidade? Vai ser curado, irmão. E aí... Eles, não, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Vem aqui. Orou, fez o teste. Está aqui, ó. Não enxergava a cor verde nem a cor marrom, daltônico. Não enxergava de longe. E tinha uma dor no pescoço já há muito tempo, de um tombo que ela levou. E Jesus curou ontem. Instantaneamente. Isso é ser sacerdote. Isso é ser. E eu peço que vocês fiquem aqui. Eu estou mentindo? Não, eu fiz os testes com ele, porque sabe como o jovem é eufórico, né? Aí eles começaram a fazer os testes lá. E aí, que cor é esse aqui? Esse é um verde? Mostrando verde e falando que era verde. Aí eu só, né? Porque esse rapaz aqui eu só de olho, né? Aí eu vendo ele lá, tal. Aí o outro, você está enxergando aqui? Quase falando, está enxergando o que está escrito ali, Avon? Né? Aí eu falei, pô, deixa eu ver se... Aí terminou a célula dele, eu falei, irmãos, eu vou falar algo da parte de Deus e eu queria que vocês... Eu quero fazer o teste. Não porque eu duvido, não. Porque amanhã eu vou apresentar vocês para a igreja. Para ver que pessoas simples, jovens posicionados, estão entendendo o ID do Senhor Jesus. O fazer a obra do Senhor. E aí eu peguei lá um negócio cheio de cor lá e que tinha um verde. Eu falei para ele, Gabriel, qual é o verde aqui? Aí a menina, não, fica quieto, fala não. Aí peguei uma Bíblia preta. Esse verde aqui, você consegue enxergar? A menina, não, é preto. Eu falei, me ajuda, não fala. E aí eu fui fazendo os testes. Mas fato é que o Senhor Jesus curou. A honra e a glória é dele. É ele quem faz. Volto a dizer, não tinha ninguém internacional lá não. Ninguém foi pegar água do Rio Jordão, o azeite da ovelha que Davi cuidou lá quando ele estava vivo, não. Foi simplesmente o poder de Deus operando em homens valentes, que tem muitos aqui, que eu sei, tem jovens aqui, não estou falando, me direcionando para eles especificamente, não, ousados. Para você ver um cego enxergar, você vai ter que orar. Para você ver um paralítico andar, você vai ter que orar. Agora, se você esperar um sinal, de repente não aconteça. Então, irmãos, eu quero convidá-la a ficar de pé agora. Nós temos alguns minutos aqui. E nós vamos fazer um mover santo aqui. Eu queria que você puxasse todas as cadeiras aí. Já ajuda os irmãos da reforma. Junta tudo aí para o canto. Junta tudo aí para o canto, as cadeiras. Aleluia. Glória a Deus. Equipe de louvor.
O céu vai descer aí, hein? Já desceu, né? Aleluia. Você que está na galeria, desce, pode descer. Irmãos, deixa vazio aqui, porque os irmãos amanhã vão ter que continuar a obra aqui. Então a gente já faz duas coisas. O Espírito Santo já é bondoso até com quem arrumar aqui. Então põe as cadeiras no canto. Pode descer quem está na galeria. Por favor. Vocês continuem aqui, valentes. Aleluia.